Livro da Bíblia Sagrada, lá no capítulo 32. Você vai ler o versículo 22. Oro a Deus para que nessa noite a palavra possa falar de uma forma poderosa com você. Ora ao Senhor verdadeiramente que nessa noite algo aconteça na tua vida através da palavra do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Gênesis 32, versículo 22, está escrito. Muita atenção, toda reverência nessa noite, prestando atenção no que o Senhor tem para te dizer. Esquece o pastor agora. Esquece os músicos. Esquece quem está do teu lado, à sua frente. Esquece os movimentos. Presta atenção no que o Senhor tem para te falar nessa noite. Versículo 22 do capítulo 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar também tudo que tinha, ficando ele só. Lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o seu nome? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó a dizer: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Fecha seus olhos. Senhor Deus, nesta noite, Pai, nessa noite é o Senhor, Pai querido, que fala para o teu povo. É o Senhor que ministra no coração de cada um. Entrego, Senhor Deus amado, a palavra a Ti. Usa a minha vida apenas como instrumento e como canal para levá-la. Abra o entendimento dos Teus filhos nessa noite, Pai, e que as convicções do coração de cada um, Pai amado, sejam verdadeiramente, Pai amado, uma só no final desta palavra. Que verdadeiramente o Senhor resgata, que verdadeiramente o Senhor transforma vidas. Por isso, Deus Santo, faz uma obra nessa noite, no nome de Jesus. Amada igreja, pode se assentar. O tema da mensagem dessa noite é: fugir ou lutar? Vou repetir. O tema da mensagem dessa noite é: fugir ou lutar? Na galeria dos homens bíblicos da palavra de Deus que fizeram história na Bíblia Sagrada, encontramos aí várias categorias. Podemos destacar na categoria da obediência. Nós vamos encontrar muitos homens que foram obedientes ao Senhor.
Exemplo, Noé. O Noé, ele foi chamado com 500 anos. Noé tinha 500 anos quando ele foi chamado pelo Senhor para construir uma arca. E ele obedeceu. Ele poderia questionar: Senhor, aqui? Cadê o mar? O mar mais próximo daqui está centenas de quilômetros. O Senhor quer que eu faça uma arca aqui? Eu quero que você faça uma arca. E Noé, ele leva 100 anos para construir a arca. Obedeceu. Imagine o velho Noé construindo a arca. Os escárnios, as pessoas tirando sarro dele, as pessoas debochando de Noé. Ô Noé, para que está fazendo isso? Estou obedecendo uma ordem do Senhor. Noé obedeceu. A arca ficou pronta. Entra ele e toda a sua família dentro desta arca. E o Senhor já mandou chuva? Não. Passou o primeiro dia e toda a família, todos os animais dentro da arca. E a chuva não veio. Segundo dia, hoje vem. Eu obedeci, fui fiel ao Senhor. Ele garantiu que ia mandar o dilúvio. Segundo dia, a chuva não veio. Terceiro, quarto, quinto dia e nada. Imagina o escárnio, o deboche. Cadê a chuva, Noé? Você queria estar no lugar dele? Imagina aquele lugar cheio de bicho e Noé lá dentro, trancado com toda a família. Todo dia saía, mas não tem cara que vai chover não. A moça do tempo diz que não vai chover. Sexto dia, nada. Que situação. Aquilo virou um monumento histórico. As pessoas passavam lá agora só para tirar foto na frente da arca de Noé, porque não servia para outra coisa, na opinião das pessoas. E falava: e tem um doido lá dentro com a família e um bando de bicho. Mas no sétimo dia, Deus honrou a obediência do teu servo Noé. No sétimo dia, as comportas do abismo se abriu. Não deu tempo para ninguém, apenas para Noé. Noé está na categoria dos obedientes, persistentes. Encontramos outros. Moisés, com 80 anos, já tinha requerido a sua aposentadoria. E o Senhor chama Moisés para uma obra. E o Senhor fala: Moisés, tem uma obra para o Senhor, mas justo agora que eu ia aposentar. Tem uma palavra para os irmãos que estão pensando em se aposentar ministerialmente. Não existe aposentadoria na Bíblia. Você trabalhou? Perante o governo você tem todo o direito de se aposentar, mas biblicamente não existe aposentadoria, tá bom? E o Moisés, ele começa a questionar, a perguntar ao Senhor lá na sarça ardente ainda, mas por fim ele acaba obedecendo e tira quase 3 milhões de pessoas do Egito, leva para Canaã. Ezequiel foi obediente. Maria foi obediente. O anjo aparece para Maria e fala assim: ó, do teu ventre vai vir o Messias. E ela fala: faça em mim, Senhor, a tua vontade. Obediente. Essa é a categoria dos obedientes. Na categoria dos ousados, os corajosos, destacamos homens como, por exemplo, Josué. Josué um dia está numa luta, numa batalha, e de repente ele sabe que ele precisa vencer aquele inimigo enquanto é dia. E ele é ousado. Ele olha para o sol e fala: sol, detenha. Lua, para. Porque eu tenho uma batalha para vencer. Talvez você tenha uma batalha para vencer e Deus está esperando de você uma ousadia. Um passo de fé misturado com ousadia e coragem. Gideão, coragem, ousadia. Jefté, filho de uma prostituta,
Davi, ousadia. Elias, Neemias, coragem e ousadia. Na categoria da ousadia e coragem, destacamos esses. Na categoria da fé, ninguém bate, parece, no nosso pai Abraão, né? Que entregou seu filho no altar para ser morto como holocausto. Mas acreditava que Deus, mesmo se o matasse, era Deus para ressuscitar. Tinha fé. Saiu do meio da sua parentela com 75 anos, sem bússola, sem GPS, sem mapa, sem direção nenhuma, apenas pela fé e pela obediência. E o que se transformou, Abraão? Isaac, seu filho. Paulo, pela fé. E tantos outros. Na categoria da fidelidade, nós encontramos homens como Isaías, como Jeremias, como José do Egito, que não se vendeu, que mesmo passando por tribulações, e a vida de José do Egito foi vida de tribulação, venceu a cova, venceu o assédio da mulher de Potifar, venceu o cárcere, mas sempre fiel ao Senhor. Na categoria da fidelidade, encontramos José, encontramos João Batista. É necessário que ele cresça e eu diminua. Não sou digno de desatar as sandálias dele. Isso é fiel. Mas no meio dessa história bíblica, que se arrastou por milhares de anos, encontramos um personagem que não servia para referência de nada, né? E ele precisava, e ele teve o seu coração transformado, e daqui a pouco ele estava fazendo parte da galeria de Deus também. Homem que precisou ser moldado segundo os parâmetros de Deus, não os parâmetros dele. Deus o tratou depois dessa transformação e veio a usá-lo de uma forma maravilhosa para um propósito divino. Pastor, quem é este que teve a vida transformada? Foi o Jonas. O Jonas, aquele que falou que não ia na cidade de Nínive, tomou um barco para outra região, aí lá na frente levantou-se um temporal, jogaram ele na água, veio um grande peixe, engoliu e depois vomitou ele na praia de Nínive. É o Jonas, que precisou ser transformado para aprender? Não é o Jonas. Ah, então é o Pedro. Pedro falou que ia com o Senhor até o último momento. Chegou no último momento, na última hora ele negou. Não, também não é. Sobrou quem? Tomé. Tomé só acreditava vendo. Também não é o Tomé. O nome desse homem que se manteve boa parte da sua vida enganando, mentindo, iludiu, trapaceou, mas no final acabou por ter a sua vida transformada para um propósito de Deus. Nós podemos ver agora esse homem arrastando as suas sandálias, voltando da casa do seu sogro, caminhando, preocupado, na região ali de Peniel, depois foi dado o nome Peniel, no solo de Manaim. Seu nome é Jacó. O homem está triste. Ele caminha com a sua família, com o seu gado, com seus servos, com seus 11 filhos, mas ele não está alegre. Esse homem, ele está triste, ele está preocupado. Ele está voltando depois de 20 anos para sua terra. A reputação de Jacó era uma reputação bem suspeita. E merecia ser suspeita porque pelo seu histórico. Porque para Jacó os fins sempre justificavam os meios. Sua astúcia e a sua audácia eram insuperáveis. A sua consciência era suficientemente calejada para ele chegar à noite e dormir. Seus pés mantinham sempre um passo adiante das consequências. Isso é, até nós chegarmos
no Val de Jaboque. Até chegar o grande dia da vida de Jacó. Até chegar à beirada, às margens desse ribeiro, desse rio. Por quê? Na lama do Jaboque, a sua sagacidade não lhe valeu muito. Do outro lado, Jacó tinha seu irmão esperando. Ele temia Esaú. 20 anos atrás, Esaú foi enganado por Jacó. E 20 anos é tempo suficiente para se planejar uma vingança. Pelo menos era isso que pensava Jacó. E Jacó teria que encontrar Esaú do outro lado do Val de Jaboque. Mas Jacó teve outro encontro. Ele teria que encontrar primeiro Esaú. Mas Jacó, naquela noite, ele teve outro encontro. Primeiro Jacó teve que encarar a si mesmo, a sua vida, seu passado. E depois Jacó teve que encarar o próprio Deus. Qual é o tema da mensagem dessa noite? Fugir ou lutar? Para crédito de Jacó, Jacó não fugiu do problema. Jacó encarou a situação. Jacó aqui não quis mais envolver ninguém nos problemas dele. Ele passou todos a sua família, todos os seus filhos, todo o seu gado, e ficou sozinho. Tem um problema? Tem. Eu plantei. Sou responsável por esse problema. Não vou fugir. Jacó estava cansado já de fugir. Muitas vezes na nossa vida, chega um momento na nossa vida que a gente só faz assim, para, cansado. Cansado de tanta articulação. Cansado de fugir para lá, cansado de ficar arrumando argumentos. Cansado de ficar questionando. Cansado de ficar lutando com questões pequenas. Cansado de vestir todos os dias essa máscara. Jacó estava cansado de olhar todos os dias para o espelho e não ver alguém ali que poderia se orgulhar. Ele mesmo. Todos os dias. O motivo que fez com que Jacó passasse o povo para o outro lado e voltasse e ficasse às margens do Jaboque, isso foi fazer diferença. Isso fez de fato diferença na vida de Jacó. Jacó, antes de encarar Esaú, Jacó teve que encarar a si mesmo e teve que encarar a Deus. Jacó enfrentou sozinho a situação. A palavra Jaboque, ela significa em hebraico luta. E isso foi o que Jacó fez. Fugir ou lutar? Jacó lutou. Jacó lutou com o seu passado. Jacó lutou com todas as suas mentiras. Jacó lutou com as calúnias. Jacó lutou com todas as suas desonestidades. Jacó lutou com as suas fraquezas. Jacó lutou com as suas quedas ao tentar se levantar. Imagine uma aranha apanhada em sua própria teia de enganos e tramas. Agora era Jacó. Se fosse nos dias de hoje, alguém poderia dizer: Jacó, tua casa caiu. Jacó então, ele fica sozinho e ele se vê agora lutando com o próprio Deus. E lutar com Deus, não que algum homem possa fazer isso no sentido literal de vencer Deus, numa queda de braços, né? numa disputa de força física. Não é nada disso. Se você pensa assim, você está perdendo o foco da mensagem. Não é esse tipo de luta, porque Deus é santo e muitas vezes nós não somos. Isso gera uma luta.
Amém? Mas tem uma promessa, então eu vou lutar, porque eu quero viver as promessas de Deus sobre a minha vida. Jacó lutou com o mesmo Deus que ele viu em Betel há 20 anos atrás, quando ele ia para a casa de Labão. E esse Deus que ele viu lá em Betel, que ele pegou aquela pedra e transformou ela num altar e consagrou ela ao Senhor, esse mesmo Deus lá atrás disse para Jacó: eu não vou te deixar sozinho. Era esse Deus que Jacó agora lutava. Jacó lutou com o mesmo Deus que dias atrás disse que jamais quebraria a promessa que fez com o seu avô Abraão. Jacó lutou com o mesmo Deus que lhe disse que a terra preparada para ele ainda lhe pertencia, que era Canaã. Amados, Deus tinha muitos motivos para desistir de Jacó. Jacó não era nem um exemplo para as nossas criancinhas, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Jacó, ele não tinha nenhuma virtude que a gente poderia se espelhar. Deus tinha muitos motivos para desistir de Jacó. Mas Deus, ao invés de desistir de Jacó, Deus insistiu com Jacó. Glória a Deus por isso. Porque eu dei motivos de sobra no meu passado para o Senhor desistir de mim, mas Ele insistiu. Amém? A palavra do Senhor diz que Jacó aqui lutou com Deus a noite inteira, nas margens do Jaboque. Eu fico imaginando, na lama do Jaboque, ele rolou na lama do Jaboque, em seus erros, lembrou dos seus erros. Ele encontrou Deus face a face. De repente, Deus desprezando o seu passado. A palavra do Senhor diz que, olha, dos seus passados eu não quero, do seu passado eu já nem me lembro mais, não quero saber. A sua vida, os seus pecados que passaram, esses eu já nem me lembro mais. Deus desprezando o passado de Jacó, e Jacó precisando de um recomeço. Amados, é maravilhoso na nossa vida quando a gente encontra Deus, quando a gente precisa de um recomeço na nossa vida, quando a gente precisa novamente daquele gás, mas agora na direção certa, quando a gente precisa daquela força, agora para a direção certa. Jacó não tinha mais nada a fazer sem Deus na vida dele. Estava triste, desanimado, com medo. A família toda já estava do outro lado do val de Jaboque. Jacó estava aqui desse lado sozinho. Não tinha mais nada a fazer sem Deus, não tinha mais nada a perder sem Deus. Jacó agora tinha apenas que confirmar o seu desejo de ser transformado por Deus. Jacó não tinha mais nada a temer com Deus, porque uma vez que nós estamos com o Senhor, nós não temos mais nada a temer. Como é o hino que nós cantamos: se o mar não se abrir, Ele vai nos fazer andar por cima, mas nós vamos chegar, porque essa é a vontade do Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz que, ficando ele só, lutava ele com o homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou junto da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse esse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. A palavra rema desse texto está aqui. Perguntou-lhe o anjo: como te chamas? Ou você acha que Deus não conhecia o nome desse homem? Mas Jacó, o que significava Jacó? Como que todos conheciam Jacó? O nome Jacó agora já era motivo de vergonha. Porque é o Jacó trapaceiro? Qual Jacó? Aquele que enrolou o irmão? Qual Jacó?
aquele com falsidade ideológica perante o Isaac, ao Jacó, aquele que trocou por um prato de comida a primogenitura, com Jacó, aquele lá que de uma forma ou de outra ficou com o melhor do rebanho de Labão, é esse mesmo, Jacó, esse cara mesmo. Então Jacó, ele se tornou, ele era conhecido. E por que que o Senhor pergunta qual é o teu nome? Na hora volta a fita, dá uma olhada na tua vida, vê qual é o seu nome, vê como você viveu até hoje, qual foi o caminho que você trilhou, como que as pessoas te conhecem, como as pessoas lembram de você quando ouvem o seu nome. De repente nessa noite você precisa ter o que Jacó teve naquela noite, o seu nome mudado. Amém? De repente nessa noite você precisa ter o que Jacó teve naquela noite. E ele disse: qual é o teu nome? Como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Não precisou contar a história. Jacó já significava um passado ruim, um passado nada recomendável. E aqui o anjo do Senhor diz: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Aleluia. Aleluia. Deus aqui nesse momento, Ele vê o desespero do filho dele, angústia, o passado, o histórico, o testemunho, mas também Ele vê o desejo de mudar. Todo mundo passou, ele ficou sozinho, a conversa era com ele agora, ele precisava. Ele não ficou do outro lado para lutar com o anjo, ele ficou do outro lado para falar com Deus. Ele ficou do outro lado para fazer uma introspecção, buscar nos porões da tua vida o que tinha sido Jacó até aquele dia. Ele ficou do outro lado para realmente fazer uma auditoria na sua vida e ver quem foi esse homem até esse dia. E no meio desta oração, dessa conversa, desse desejo, talvez ele nem chegou a abrir a boca, o Senhor já sabia o que ele precisava, ter de fato um encontro com Deus. E aqui, esse desejo de Jacó, de ser transformado, fez com que ele encontrasse Deus. Aleluia. O desejo de Jacó de ser transformado, de ter a sua carga aliviada, de ter, a sua vida consertada, de poder caminhar novamente, de poder erguer a cabeça, de poder entrar em qualquer lugar de cabeça erguida, sem se envergonhar, de poder falar o seguinte: olha, o teu filho, a tua filha poder dizer: olha, eu sou filho de Israel. Israel. Não precisava mais os filhos dizer: eu sou filho de Jacó. Ih, é filho de Jacó, não vai namorar com ele não. Não, testemunho. Queria dar um bom testemunho daí para frente. Queria ter a sua vida transformada, queria trilhar nos caminhos do Senhor. E Deus aqui atende o desejo de Jacó, lhe dá um novo nome, e Deus lhe faz uma nova promessa. Deus desloca, a palavra do Senhor diz que Ele deslocou aqui no momento da luta o nervo do quadril, e aquilo ficou como lembrança daquela noite misteriosa na beira do rio Jaboque. Quando nós encontramos o Senhor, realmente Ele nos deixa uma marca. Uma marca que cada passo que nós dermos daí para frente, nós vamos lembrar que Ele está, que alguma coisa dói na gente. Ele nos deixa uma marca, que cada vez que nós pensamos em fazer o mal e voltar para o velho Jacó, parece que a perna de Jacó doía. Aí ele lembra da noite misteriosa. Jacó não foi o único homem a lutar consigo mesmo e com Deus por causa dos seus feitos passados. Na Bíblia, a gente encontra outros homens
que por causa dos seus feitos passados, teve que depois encarar Deus. Davi teve que encarar. Davi teve que enfrentar Deus novamente, depois do seu caso com Betseba, a moça que tomava banho. Sansão lutou cego e calvo, depois da sedução de Dalila. Elias estava no seu próprio Jaboque, quando retomou sua vida com Deus. Pedro lutou com a sua culpa, ao som do galo, ainda cantando em seus ouvidos. Imagino que a maioria de nós, queridos, também já passou por algum tempo nas margens desse ribeiro chamado Jaboque. Imagino que muitos de nós já precisou um dia assumir a responsabilidade sozinho, olhar para o Senhor e falar: Senhor, agora é comigo. Eu olho no retrovisor da minha vida, não vejo nada de bom, mas o que eu quero ver no para-brisa da minha vida daqui para frente é algo que possa valer a pena viver. Talvez eu e você já passamos por isso. Talvez um dia nós já rolamos na lama do Jaboque com o Senhor. O Senhor querendo mudar, o Senhor querendo nos transformar. Até o momento que o Senhor pergunta: qual é o teu nome? E você sabe que o teu nome não era uma boa referência, pelos pecados, pelos feitos passados. E você precisa de mudança. E você precisa de mudança. Quando foi que você se sentiu como Jacó, meditando nos erros passados? Quando foi? O exame indica que a cirrose é resultado de muito álcool consumido durante uma vida inteira. A quimioterapia aponta que faz lembrar para onde ia o restante do cigarro quando você jogava apenas a ponta dele fora. Para onde ia o resto? A quimioterapia faz lembrar. A solidão tem arquivado na memória quantas noites a sua esposa, seus filhos ficaram esperando com o jantar pronto na mesa, enquanto você sentia prazer com outra. A sarjeta faz lembrar quantas falcatruas na empresa você articulou. O prato de comida que recebe na praça de uma igreja que faz a obra faz você lembrar quantas vezes você respondeu de forma grossa e estúpida para o seu pai. De repente esse é o teu Jaboque. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor quer te dar um novo nome, quer te mostrar o caminho perfeito e quer transformar a tua vida. Qual é o teu Jaboque? Pergunta para o teu irmão: qual é o teu Jaboque? Quando foi que você parou para meditar na sua vida? Qual foi a última vez? O Jacó, ele passa todo mundo e fica. E foi meditar. A princípio era a intenção dele meditar. Né? Qual foi? Na cama deitado, aquele dia, na mesa da cozinha, sentada sozinho, pensando de cabeça baixa, naquela beirada de estrada, ainda com o motor do carro funcionando, e você debruçado no volante? Meu Jaboque, pastor teve um Jaboque? Ô, se eu tive. Há muitos anos atrás, meu Jaboque foi dentro de um carro emprestado, estacionado numa rua de São Paulo, das 8 da manhã às 8 da noite, sem sair de dentro do carro, pedindo para Deus mudar a minha vida. E Deus falou comigo. E Deus falou comigo através de louvor, através de muito louvor naquele dia. Aquele CD ele rodou das 8 da manhã às 8 da noite. E Deus falando, e Deus falando, e Deus falando. Quando eu tentava lembrar da minha vida fútil, Deus perguntava: qual é o teu nome? Aí eu lembrava do passado.
Eu falava, não, eu quero ser transformado, eu quero ter outro nome, eu quero ter outra identidade, Senhor. Amém? Todos nós, em alguma ocasião, nós encontramos face a face com aquele nosso passado. E encontrar com o nosso passado, defrontar com o nosso passado, é sempre embaraçoso. Aí resta duas possibilidades. Teu passado está lá, o filme está lá. Duas situações. Qual é o tema da mensagem? Fugir ou lutar? O que você vai fazer? Teu passado está lá. Fugir ou lutar? Quando os nossos pecados nos apanham, nós podemos fazer duas coisas: fugir ou lutar. Muitos preferem fugir. Muitos minimizam os fatos e dizem, olha, a culpa não foi minha, a culpa foi dele, ou a culpa foi dela. Olha, eu fui vítima das circunstâncias. Outros dizem, mas armaram para mim essa situação, né? Outros dizem, olha, muitos por aí fazem pior. Isso é fugir de uma realidade que você está atolado. A fuga, na verdade, nunca vai ser uma fuga de fato, querido. A fuga sempre será uma camuflagem. Algo que a gente encoberta por um tempo. Mas é como uma maquilagem, com o tempo está lá novamente, na nossa frente, a nossa história e o nosso passado. E aí dói mais. Quanto mais tempo passa. Meus queridos, se eu não tivesse tido o meu jaboque naquele dia, se eu não tivesse enrolado na lama do meu jaboque com o Senhor naquele dia, se eu tivesse protelado, e do meu jeito, que eu me achava muito sagaz, muito inteligente, muito esperto, se naquele dia eu não tivesse me rendido ao Senhor, teria doído muito mais. Ao invés de fugir, eu lutei. Ao invés de fugir, Jacó lutou. Um dos únicos momentos da vida de Jacó que podem ser copiados, podem ser imitados, é esse: Jacó lutou. Mostra na Bíblia Sagrada um outro trecho, um outro momento da história de Jacó que você fala assim, olha, eu queria fazer igual esse camarada fez. Faz isso não. Mas aqui está um que a gente pode falar. Esse aqui é um caso de ser imitado. Jacó lutou. A melhor forma de tratar o nosso passado, você sabe qual que é? Arregaçar as mangas. Como diz na minha terra, arregaçar as mangas, ajeitar o cinto da calça, né? E ir para cima. Ir para a briga. E não tentar colocar panos quentes na nossa vida, não. Ir para a luta. Respirar fundo. Enfrentar os fatos de frente. Nada de jogar a culpa nos outros. Nada de ficar arrumando bode expiatório. Nada de tentar encobrir as coisas. Temos necessidade de um confronto direto com o Senhor. Nós precisamos desse confronto. Amém, amados? Quem está entendendo, diga amém. Nós devemos cruzar o jaboque da vida sozinho. Lutar com o Senhor, olho a olho, e dizer para Ele que sozinho falharemos. Dizer para Deus, Senhor, sozinho não vai, a coisa não vai. Sozinho não vai dar certo. Sozinho nós vamos falhar. Preciso do Senhor. Devemos aqui desvendar nosso coração manchado, nossas almas sujas, lavar de vez. Devemos ser honestos com aquele que nos conhece profundamente, que é Deus, aquele que conhece os nossos segredos. Amém? O resultado será com certeza o resultado que teve Jacó, resultado refrescante. Jacó, depois que saiu desse encontro com Deus, Jacó se tornou outro homem. Jacó, ele cruza novamente o jaboque de madrugada e para enfrentar Esaú.
agora com uma coragem recém-descoberta. Amém? Nós precisamos de momentos assim na nossa vida. Nós precisamos trabalhar dessa forma na direção. Nós vamos ter as garantias de Deus que nós vamos vencer, mas nós temos que ser honestos com o Senhor. Deus tinha ali, naquele momento, naquele encontro com Ele, Ele deixou uma marca em Jacó. Jacó, quando ele entra no Jaboque, quando ele tem um encontro com o Senhor, Jacó é ele que mandava na vida dele, ele que dominava os seus passos, ele que tinha construído a sua história até então. Mas quando Jacó, porém era um homem triste, era um homem amargurado, é um homem que olhava o histórico da sua vida e via tristeza, e via um passado nada recomendável. Mas agora Jacó está saindo do Jaboque. O dia amanheceu, o anjo se foi, teve um encontro com o Senhor, e agora vem o velho Jacó, mancando, mas sorrindo, marcado por Deus. Muitas vezes o seu encontro com o Senhor pode parecer doloroso, pode parecer que dói, pode parecer que você tenha que abrir mão de algumas coisas, de algumas situações. Isso muitas vezes vai doer na tua vida, mas fica tranquilo, é a marca do Senhor na tua vida. A tua vida nunca mais será a mesma. A vida de Jacó nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Jacó, que ele teve a sua vida mudada. Deus tinha deixado a sua marca em Jacó. Cada passo que ele dava agora fazia lembrar de Deus. Isso é maravilhoso. Quantas vezes nós não esquecemos do Senhor? Quantas vezes a rotina nos consome de uma maneira tão voraz que a gente se esquece de falar com Deus, de pedir socorro ao Senhor, de rolar na lama do Jaboque com Ele. Amém? A lição que ficou dessa história maravilhosa foi que atitudes erradas causam dor. Mas para você que demorou demais para mudar, lembre-se de Jacó e descubra que homem algum é ruim demais para Deus. Nenhum homem é ruim demais para Deus e tarde demais para ser transformado por Ele. Amém? Os discípulos de Jesus achavam que era impossível alguém verdadeiramente encontrar o reino. Teve um evento lá com um jovem rico, que aquele jovem rico chega para o Senhor e fala: Senhor, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? O Senhor fala: olha, faz o que está na Bíblia. Se você fizer o que está na palavra do Senhor, ama teu pai, ama teu próximo, ama Deus e por aí vai, né? Você vai herdar o reino dos céus. Ele, jovem rico, né? Enche o peito e fala: Senhor, todas essas coisas que o Senhor falou aí e outras mais, isso aí eu já faço. O Senhor Jesus olha para ele e fala: ah, é? Então faz o seguinte, você já faz tudo certinho? Você acha que Deus está feliz? Já está, Ele se agrada das suas atitudes, da tua religiosidade? Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, entrega aos pobres e siga-me. O que acontece com o jovem? Ele vira as costas, sai de cabeça baixa, triste, porque ele tinha muitos bens. E o Senhor ministra de uma forma maravilhosa aqui para os discípulos, fala: é difícil um rico entrar no céu por isso, porque é apegado às suas riquezas. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí os discípulos, eles colocam essa situação diante do Senhor. Fala assim: mas então é impossível.
Aí o Senhor Jesus rebate, fala assim: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E glória a Deus por isso. Que é possível o Senhor transformar a minha vida. Que é possível o Senhor, sim, transformar a tua vida. Que é possível, sim, o Senhor pegar todo o passado, o meu passado e o seu passado, e lançar no mar do esquecimento. É possível Ele fazer de nós, de Jacó, Israel, ter nossa vida transformada para um propósito divino dEle. Amém? Glória a Deus que existe um jeito. Glória a Deus que existe maneira. Glória a Deus que tem como, até para o mais vil pecador, ter de fato o encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz em Apocalipse, e Ele deixa isso muito claro no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Quando o Senhor diz: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Eis que estou à porta e bato. Quantas vezes o Senhor já não bateu na porta da nossa vida, na porta do nosso coração? Quantas? Ele está pedindo nessa noite para que nós venhamos abrir, porque Ele quer entrar. Ele entrando, Ele vai cear conosco, e nós vamos cear com Ele. Pastor, mas o que isso tem a ver quando o Senhor cita o mais vil pecador tem jeito para o Senhor? Porque aqui o Senhor estava falando da pior igreja que existia, Laodiceia. O Senhor não estava falando nem para a igreja de Éfeso e nem para a igreja de Filadélfia. O Senhor estava falando para Laodiceia. Um pouco antes, Ele para a mesma igreja, Ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e não és morno, nem quente, nem frio, estou pronto para vomitar você da minha boca. Essa era a pior. Para esse, que é pior, Ele abre aqui no versículo 20: mas eis que estou à porta e bato. Se abrir e deixar o Senhor Jesus entrar, a tua vida muda. A tua vida muda como a minha mudou. Ela é transformada. Amém, amados? Ela é transformada. Essas palavras foram ministradas para o pior exemplo de conduta que tinha na época, uma igreja chamada Laodiceia. Querido, se o Senhor tratou assim o pior exemplo que tinha na época, tem jeito para mim e tem jeito para você. Amém, amados? Vamos ficar em pé.